Minha gente, vejam só que perigo. Uma criança foi flagrada pilotando uma motocicleta no interior de Alagoas. Foi lá em Porto Calvo. Você vai ver essa imagem agora. Gente, para gravar a situação, essa criança estava com outra na garupa da moto. Dá para acreditar? Vou voltar ao vivo então com o repórter Ivan Lemos. Ivan, esse vídeo ele está circulando nas redes sociais e nos preocupando, né? Meu Deus do céu. Como foi isso? Bia, é uma prática que no interior costuma até ser comum, né? Olha só a imagem. É uma criança pilotando uma moto de menos cilindradas, mas é uma moto, é um perigo, não pode. E tem uma outra criança na garupa. Esse flagrante, segundo o que circula nas redes sociais, foi na L101 Norte, ali na cidade de Porto Calvo. Uma pessoa que estava no banco do carona do veículo, né, de um carro, estava passando e fez essa imagem de perigo. E como eu disse, não é só essa cena que se vê no interior. Eu, por exemplo, fui a Penedo no final de semana e o que eu mais vi foi criança em moto, sem nenhuma proteção, sem capacete, e pelo menos 3 crianças pilotando a moto. Isso eu vi na cidade de Coruripe e também vi na cidade de Jequiá da Praia. Esse flagrante que você está vendo aí foi em Porto Calvo. É um risco, é um perigo, não pode, os pais podem ser penalizados e responsabilizados. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito e vai dar mais detalhes para a gente. Antônio, boa noite. Além do perigo todo, isso pode inclusive ser considerado crime? Boa noite, Ivan. Boa noite, Bia. Boa noite, alagoano. Sim, você pode enquadrar em 3 situações, 2 de crimes e uma infração grave no trânsito. O 309 diz que dirigir moto inabilitado ou de menor é crime, de 1 ano a 3 anos de prisão. O 310, ele fala do entregar, né? Então, provavelmente essa moto é de algum adulto, talvez o pai dessas crianças, então ele permitiu com que essas crianças guiassem, né? De alguma forma ele entregou. Então, também é crime o entregar. E o 244, ele também coloca que nessa idade não poderia nem estar na garupa. Então, a criança só acima de 10 anos que pode andar em moto. Então, nem mesmo que tivesse um condutor habilitado ali guiando, também estaria errada essa situação. Então, a gente chama atenção para, sim, 2 crimes sendo cometidos, mas, como você bem colocou, é uma situação, infelizmente, comum no interior. Porque é um tema recorrente que eu sempre trago aqui para esse debate. Dos 102 municípios, Ivan, apenas 18 têm estrutura de trânsito. Alagoas é um dos piores índices do Brasil. Então, a cidade citada, Porto Calvo, não tem órgão de trânsito para poder acompanhar e fiscalizar. Então, é fundamental que os prefeitos comprem essa ideia para poder proteger o cidadão. Porque a gente está em Maio Amarelo, né? A Bia comentou mais no outro quadro que a gente está pleno mês do Maio Amarelo. Sim, é o mês de maior atenção, de maior cuidado a nível mundial para todas as ações. A campanha fala, né, que a paz no trânsito começa por você. Sim, uma atitude dessa de forma grotesca, de forma gritante, para não cumprir a legislação, mas também é fundamental que os órgãos responsáveis também ajam. Né? É sempre o tripé: engenharia, fiscalização e educação. Então, se a educação falhou, a fiscalização tem que agir, né? E pelo que mostra a imagem, aparentemente seja uma rua da área urbana, não é rodovia, né? A imagem não mostra que é uma rodovia, então é área urbana. Então, se é área urbana, a responsabilidade, sim, é da prefeitura. Então, é fundamental que cada um assuma seu papel, assuma sua responsabilidade, para a gente não ter, porque uma situação dessa, a gente podia estar contando mais um corpo, mais uma vítima. O ano passado foram 618 mortos. 618 alagoanos morreram no trânsito ano passado. E uma situação dessa, a gente podia, infelizmente, aí estar contando mais uma vida, porque uma criança não tem estrutura óssea e não tem cognitivo para poder controlar uma moto no trânsito. Citou a estrutura de trânsito, departamentos de trânsito ou superintendência nas cidades, como é aqui em Maceió com o DMTT. São cidades que elas poderiam e deveriam ter essa estrutura justamente para ajudar nessa fiscalização. Como que é de regra? Ela é obrigada a ter, ela não é obrigada a ter? Isso a gente fica até impressionado quando entra nesse debate. A partir de quando na minha cidade vai ser obrigado? O Código de Trânsito é de 98, ele entrou em vigor. A lei é de 97 e ele passa a vigorar em 98. Então vejam que são quase 26 anos de existência do Código de Trânsito. O Código de Trânsito é muito claro da municipalização de trânsito, da responsabilidade das prefeituras. Então não há por que ainda os prefeitos se posicionarem e colocarem que não sabiam. Isso é muito claro.
A própria Secretaria Nacional de Trânsito chama a atenção para isso e apoia. O Detran tem alguns programas também de apoio a isso. O CETRAN trabalha nesse incentivo e orientação às prefeituras, fora vários profissionais que estão aí para prestar consultoria e dar esse apoio necessário à prefeitura para cumprir uma lei de 26 anos. 26 anos atrás. Voltando aos riscos, né? A gente viu ali nessa criança que está nesse vídeo, a criança que está na garupa, ela não consegue nem colocar as pernas para apoiar ali. Então é um risco muito grande de acidente e de morte, porque quem está conduzindo não tem estrutura para conduzir, segurar aquele peso, e quem está na garupa também não. Exato. A população ainda coloca, às vezes, essa questão de acidente de trânsito, bichinho, azar. Não, isso é muito claro um crime. De novo, quem permitiu essas crianças guiarem essa moto, né? Porque alguém cedeu, alguém deu a chave e alguém permitiu, né? Então, alguém cometeu um crime de permitir essa situação, colocando em total risco a vida. Eles não têm capacidade de cognitivo, de entender, de tomar o poder de decisão. Eles não têm capacidade de guiar, né? E como você bem ressaltou, ele não tem capacidade nem de alcançar os pedais, se precisar se equilibrar e apoiar. E, de novo, não sou médico, eu sou engenheiro. Mas é muito discutido a questão dos médicos, os médicos plantonistas, os médicos da área de trauma. Uma criança abaixo de 10 anos, a estrutura dela óssea não está pronta para receber essa situação. Nós adultos, de alguma forma, a gente tem caixa torácica formada, a gente tem coluna vertebral formada, para poder, de alguma forma, né, não sobreviver. Mas aí, com o capacete, amenizaria e aí você consegue ter uma lesão menos grave. A criança, não. Dificilmente, uma criança caindo da moto, ela vai resistir ou não ter uma lesão grave. Você comentou da experiência de interior, eu também vim do interior ontem à noite e me deparei com duas motos completamente apagadas no meio da via à noite, né? Então isso a gente faz uma leitura de quase suicídio, né? Como é que você vai guiar uma moto completamente apagada, um casal à noite? Eu te mostrei aqui uma foto, a Avenida Menino Marcelo, 5, um casal de adultos e mais 3 crianças, todos abaixo de 5 anos as crianças. Então, de novo, isso não é acidente, isso é crime. E além de tudo isso, são crianças que nem o capacete às vezes cabe, né? Por conta disso, eu já participei de um debate a nível nacional dessa questão do fornecimento de capacetes para crianças, né? Numa política que se fala de amenizar o dano, né? Então, uma política internacional que ele fala nisso, de que você pode gerar artifícios para amenizar o dano. Mas é proibido, uma criança abaixo de 10 anos é proibido por lei. Então se entendeu de que se fornecer vai estar sendo conivente com essa situação. E de novo, mesmo que você bote o capacete, né, como engenheiro de segurança, o capacete é para amenizar a lesão. De novo, uma criança ela não está pronta para sobreviver, então geraria uma falsa impressão de segurança. Então realmente tem que buscar outras alternativas de transporte público, de van, outras alternativas de transporte escolar, para que as crianças possam se deslocar de forma segura. Continuar dessa forma que a gente vê no interior, crianças sendo transportadas de torto e direito da questão em cima de moto, realmente é brincar com a vida e achar que está quase uma roleta russa, de achar que a gente vai diminuir a meta da ONU para reduzir o número de mortos agindo dessa forma. Não vai. Enquanto as prefeituras não assumirem essa responsabilidade, enquanto as pessoas não entenderem esse papel, enquanto a gente não evoluir ainda mais para a questão de sinalização, a condição de estradas seguras, controle de velocidade que a gente não tem, motoristas dirigindo embriagado apesar da fiscalização. Então é um pacote gigante que não é acidente. A gente hoje, técnico, por lei, é obrigado a chamar de sinistro, para que justamente as pessoas entendam que é crime, não é azar. Antônio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, esse flagrante que foi na cidade de Porto Calvo, a gente vê ali nas imagens 2 crianças, uma pilotando e outra na garupa dessa moto, crianças que não podem nem estar em cima dessa moto. Os pais, inclusive, podem ser responsabilizados, podem responder a crimes, porque essas crianças estão correndo um sério risco, como disse o Antônio. A estrutura do corpo delas não tem capacidade ainda, não está formada ainda para absorver o impacto. A gente sabe que um adulto, quando sofre um acidente de moto, já é muito grave, imagina uma criança. Bia.